Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, seu canal do Espírito Santo, essa da Terra, na Rádio Viva FM 106.1 e no YouTube. Além disso, me colocaram aqui vários ao vivo e a cores, é assim, até o alarme toca, não é? Até o alarme toca. A gente fala também aqui para RCA Canal 14 e assinantes da Claro TV na Grande Vitória pelo canal 526 e também no 316.1 na Sky. Estamos chiques, viu, Maria Tereza? É o Espírito Santo inteiro ligado no Bate-Papo das 6. É isso aí. A Quinta da Lei. Então, hoje o nosso tema é sobre sucessão patrimonial familiar. Para isso, nós temos a fera, advogada nota 10, doutora Débora Bonatti Caldas Vigini, e apresentando ao meu lado, doutora Maria Tereza Margoto Marianelli. Antes de passar a palavra para quem manda, que são elas, a gente chama aqui a TV Sincope. Vamos ver como é que está o trânsito aqui em Linhares. O estúdio é em Linhares, a gente está no Brasil todo hoje, mas o estúdio é aqui na Princesinha do Norte. Aqui em Linhares, trânsito tá puxado, hein, Maria Tereza? Hoje, não é? Tá. Eu demorei para chegar, você viu que eu cheguei? Você demorou para chegar. E normalmente, 5h20, você bate ponta aqui. Já, é até uma sacanagem comigo, eu fico chegando sempre atrasado. Mas olha, trânsito bem apertado, não sei se é por causa do sinal, mas normalmente quando a gente inicia o programa que pede para dar uma olhada nas imagens aqui em Linhares, tá um trânsito sempre fluindo muito bem, mas hoje tem bastante carros. Ali a gente está perto da Havan, para quem é de fora, não é daqui de Linhares, perto da Havan, sentido capital, não é, que está do lado direito, e do lado esquerdo é quem está subindo aqui para o norte do estado, lá para Guriri, Conceição da Barra, Jaguaré, São Mateus. Isso aí. Um monte de lugar. Jaguaré. Maria Tereza foi procuradora-geral lá de Jaguaré. Mandava e desmandava, né, Maria Tereza? Ah, nada disso. Não mandava em nada. Vamos lá, a gente volta aqui. Maria Tereza, bacana demais. Essa quinta a gente está firme e forte. Muito bom. Quinta passada eu tive que viajar, né? Então. Pois é, eu fiquei aqui. Aquela vida dura de viagem. Essa vida dura, né? Essa viagem, né? Maravilhosa. Sul do Brasil é sempre muito lindo, sempre, né? muito lindo. Mas então, Thiago, a gente está aqui com a doutora Débora, né? E eu quero saber um pouco mais dela. Se apresenta pra gente, se apresenta pro público. Claro. Boa noite. Meu nome é Débora Bonatti. Eu formei em Direito pela FDV, Faculdade de Direito de Vitória, em 2016. Sou pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil. E atuei como assessora de juiz por muitos anos. E depois fui para Manaus, advoguei lá e também trabalhei dentro do Procon Amazonas. E hoje estou aqui em Linhares e advogando aqui também, conjunto até com o Dr. Thiago. Aí sim! Muito bem-vinda, Linhares. Obrigada. Linhares, uma cidade maravilhosa dessa. Débora até falou, Thiago, me adaptei no primeiro dia, mas é claro. Com certeza, não tem como. Como não? Não tem como. Agora aqui, Amazonas. Fala pra gente um pouquinho dessa experiência de advogar lá, de morar no estado distante, porque querendo ou não, sua família é daqui do Espírito Santo. Sim. Mas inclusive tem um Vigini ali no meio, que é tudo de linharense, gente boa. Né? Verdade. Né? Mandar um abraço pra Lincoln, Neguinho, Cristina, todo mundo que estiver assistindo a gente. Um beijo aí. Manaus, assim, foi uma experiência extraordinária. É uma cidade que eu nunca, antes de ter
ido, eu não imaginava conhecer, não passava na minha mente, mas me surpreendeu muito pela cultura, pela gastronomia, por tanta opção turística de ir. E é uma cidade com uma estrutura imensa, imensa mesmo. Assim, vale muito a pena conhecer. É uma capital, assim, dizem até que é a Paris brasileira, né? Mesmo? É mesmo? Sim, sim. É conhecida por isso. Eu até descobri há pouco tempo. E realmente é maravilhoso. É maravilhoso mesmo. Eu gostei demais de lá. Sabe que gordinho gosta de comer, né? Ela é bom para restaurante, tudo. Perfeito. Olha, bate São Paulo em alguns Sério? aspectos, viu? Sério? Sim, a Muito gastronomia lá é bom. Tá, já foi pra lá, fenomenal. Beleza. Não, nunca fui a Manaus. Eu também Nossa, nunca fui, uma não. banda de tambaqui, costelinha, perfeito. Ó, eu tô achando que em breve, né, esse negócio... Estaremos lá. Eu acho que eu vou pescar lá. Aproveitar, né? Isso aí, aproveitar que o maridão, esse namoradão, marido, gosta de namorido. pescar, não gosta? Gosto de pescar. Lá é forte Então, a pesca. pede Sei. pra ele pescar lá. Ué. Então, aí a gente acompanha. É, e leva os Eu amigos. vou... Né, Exatamente. e leva os amigos. Fantástico, acho muito bom esse negócio. Sim. Débora, Mas vamos lá, Thiago. aqui, Maria Tereza, tem uma pergunta bacana pra gente, nós três. Os três advogando, metendo as caras no mercado. Como você vem enxergando hoje essa questão do mercado no mundo aqui da advocacia? Em Ares, você estava também lá fora, em Manaus, como é que você enxerga? Olha, no mundo do direito, e principalmente na advocacia, um leque é extenso. Você pode realmente ir para qualquer área. E tudo que depende da gente, depende de você dar as caras, você se esforçar, se dedicar. Isso é o mais importante, né? E tem mercado para todo mundo, né? Quem se dedicar, se esforçar, realmente vai colher os frutos disso. Eu acho que isso é o primeiro passo. É você tentar, você dar as caras, você se esforçar. É o principal. E aí, você vai colher o que você plantar. Se Entendeu? plantar com muito trabalho, muito estudo, Sim. né? Tem que se dedicar. Se for muito transparente com o seu cliente, tiver aquela presteza, a pessoa te liga, te manda uma mensagem, você tá ali, responde rápido, informa tudo que... A consequência dá certo, não Dá tem, certo, não é? Com É certeza. verdade. A gente conversa muito sobre isso, né, Thiago? A questão de que onde tem um problema, tem um espaço para o advogado. Né? E a gente está num mundo que ele é cheio de questões. Eu acho que hoje uma vertente muito grande da advocacia que vem ganhando força é a advocacia preventiva mesmo. Com Porque a gente, culturalmente, as pessoas procuram advogado quando já tem algo judicializado ou a judicializar. Mas hoje o que eu vejo as pessoas realmente procurando para se prevenir. Né? Então, a gente tem aí uma advocacia extrajudicial se fortalecendo e a gente tem a questão realmente da mediação ganhando mais espaço, né? E toda essa questão que envolve, inclusive, a temática patrimonial. Né? As pessoas querem se adiantar ao problema. Né? Sim. E aí, o que acontece? Eu acho que esse campo também se abre, né, para essa nova... Eles falam numa nova advocacia. Mas que não é, o advogado ele já tem esse papel da prevenção. O que acontece é que as pessoas ainda não tinham esse hábito de buscar o advogado, a consultoria jurídica, para planejar a sua vida ou para prevenir os seus problemas, não é isso? Justamente, Verdade. 100%. E aí a doutora Débora, né, Tá aqui para tá aqui exatamente para bater esse papo com a gente sobre prevenção, porque sobre é prevenção. prevenção. Mas antes, Maria Tereza, só vou deixar o recado. Quem quiser mandar qualquer pergunta, sugestão de tema, fique à vontade. O telefone é 996224547. Antes da gente entrar, aí tá aí na telinha, 996224547. Já vou até mandar uma boa noite para Shirley, que já mandou aqui pra gente também, diretamente de São Paulo, viu? O programa vai pro Brasil todo, Maria Tereza, simplesmente assim. Fantástico. Não é? Fantástico. E aí, a Luana mandou mais uma indignação. Antes de a gente entrar na questão da sucessão familiar, ela mandou uma indignação com as leis brasileiras, que as leis não são efetivas, não estão valendo de muita coisa, etc. Eu vou dar minha opinião e aí eu passo a bola para vocês que sabem muito mais do que eu. Quando eu falo de lei, a gente sabe que o Brasil, no final das contas, o que não falta são leis. Sim. Não é? Tanto que a gente, que é operador do direito,
não consegue nem gravar nem 0,1% das leis, porque são leis municipais, estaduais, federais, e isso daí todos os dias tem novidades. Às vezes não tem, é difícil, né? Porque envolve cultura, envolve educação, envolve uma série de situações que às vezes todo mundo joga na conta da lei. E a lei existe. Mas o Estado não tem braço para tudo também. E as pessoas também não contribuem para que, de fato, a gente viva, muitas vezes, de uma forma melhor. Não é mais ou menos isso? Verdade, é verdade. É isso mesmo. Sim, eu acho, assim, que o problema não só é a lei, né? A questão é complexa, com certeza. Mas, no caso, eu acho que ela falou a questão, eu acho que criminal até, né? Sim. De não ser efetiva nesse sentido. Olha, é um problema, eu acho até que envolve saúde pública, envolve educação, envolve escolas, envolve a família. É realmente muito complexo. E colocar na conta só de uma... não multidisciplinar, você tinha falado isso, né? Exatamente, multidisciplinar. É difícil, porque ninguém tem a chave mágica, né? Não. O segredo. E a gente poderia passar, acho que o programa inteiro falando sobre isso. Realmente. É porque o fato de estar na lei, né, essa efetividade, o fato de você determinar uma conduta na lei, você precisa de uma cultura geral, você precisa de uma educação. Eu falo que uma educação coletiva para que aquilo seja observado sem que precise o Estado impor. Porque a lei, ela existe para o último caso e não para o primeiro. Então, eu acho que o que está faltando é realmente a gente observar o comportamento social e se adequar da melhor forma, né, ao convívio social. Porque a lei nada mais é do que o reflexo da sociedade. Por isso, tantas mudanças. À medida que a sociedade muda, as leis evoluem. Perfeito. Né? Então, assim, essa efetividade da lei... ela depende muito mais do comportamento que a gente, que o cidadão tem em observar a lei do que em o Estado ter que punir. Porque se o Estado tiver que punir todo mundo, ele não vai conseguir. Né? Não tem prisão para todo mundo, não tem juiz para julgar todo mundo, né? Então, por isso que a gente está falando aqui de prevenção. Sim. As leis, elas têm esse caráter, né? O caráter coercitivo, mas tem também o caráter de observância, o caráter preventivo. E é isso que a gente tem que começar a observar, né? Isso mesmo, perfeito. Agora a gente vai para a sucessão familiar. Quando fala, né, Maria Tereza, sucessão familiar, fulano de tal morreu. Tipo o Cruzeiro, morreu. O Cruzeiro tem uns 10 anos, está morto, mas ressuscitou. Sei. Né? Ressuscitou e Ronaldo falou, mato de novo, se me perturbarem aqui como dono. Mas na vida real, sem ser de clube, morreu. A pessoa morreu, todo mundo já fala do que? Inventário. Isso aí. Deixou testamento? Inventário. Por que não fez uma doação em vida? Só que de um tempo para cá, começaram a falar sobre holding familiar. Que aí é uma novidade para todo mundo e até para quem é operador do direito. Sim. Não é isso? Daí você vai conversar muitas vezes com advogados, não tem nem ideia. Você vai conversar com magistrados, com juízes, com promotores, também não tem nem ideia. Sendo que é um tema de extrema importância e que é de aproveitamento coletivo, de todos. Sim. Então a gente começa, fala aí, Débora, um pouquinho sobre a sucessão familiar, mas eu acho importante falar pelo que todo mundo sempre soube, o inventário. O inventário, ele é a tradicional, né? A pessoa morre e aí vamos ver, tem bens a inventariar? Né? E isso vai passar para os herdeiros. Mas existe um custo muito grande disso. E aí aquela família que já está lidando com a dor do luto se vê no meio de uma burocracia tremenda e gastos tremendos com imposto e ITCMD, aí com advogado, com honorários, aí tem as custas processuais, porque tem o inventário judicial e o extrajudicial, né? E aí tem alguns requisitos para ser extrajudicial, em tese ser mais rápido. E mesmo assim tem as custas... os registros de cartório, então isso encarece muitas vezes aquela família que só tinha um bem, que só tinha aquele imóvel, que comprou por um valor que na época era muito menos do que é hoje, aí o Estado vai tributar em cima do valor venal de hoje, e aí as pessoas vão ter que se desfazer daquele bem e perder metade do patrimônio, só no inventário.
Então, assim, a gente vê que tem sido muito prejudicial e além da confusão, né? Às vezes da briga. A gente vê famílias se desfazendo, gente que não se fala mais, né? Filho e os irmãos, com os pais, né? Com a mãe, ou às vezes só com o pai. Então, assim, é uma realidade um pouco triste a gente ver que o inventário, ele não traz paz para a família, né? Falando de inventário, né, a gente sabe, até essa questão do ITCMD, né, a gente sabe, as guias, elas têm demorado muito no Espírito Santo para ficarem prontas, eu não sei se você já passou por isso, sim, mas uma demora, assim, absurda, né, às vezes, eu já tive casos de demorar até 6 meses para a avaliação ficar pronta, e às vezes, o mesmo bens contíguos, 2 lotes contíguos, um foi avaliado, o outro falou que era em um lugar determinado. Isso é complicado para a gente, né? Como que você explica para o cliente 2 lotes com a mesma descrição, você envia a guia, um você tem avaliação, o outro você não tem avaliação, porque fala que está em local determinado. Não está, né? E outra coisa, dando exemplo, famílias se desfazerem, patrimônio sendo tendo que ser vendido da família. A gente já acompanhei casos de clientes que passaram por isso, de ter que se desfazer de um apartamento para pagar custas de inventário, né? De ter que tirar, às vezes, o idoso da sua casa para poder pagar a custa do inventário para continuar com os outros bens que eram os bens familiares. Isso é muito complicado. A gente passa em Ares, é um exemplo, e acho que cidades no Brasil inteiro, você vê terrenos dentro da cidade, super valorizados. Aí você pergunta um corretor, esse terreno aí é de quem? Está no inventário. Uhum. E esse outro? Mas e o inventário? Como é que tá? O inventário está uma briga que não acaba, os filhos não se entendem, e tem que se desfazer de patrimônio, porque você tem que pagar a transferência, é o que estava falando aí. Para o bem sair da pessoa que faleceu e ir para os herdeiros, tem custo. Sim. Esse custo é altíssimo. Se deixar para inventário, fica altíssimo. E como é que você paga se você não estava preparado para aquele custo? Exatamente. Né? Às vezes você tem seu pai faleceu, deixou 4 apartamentos, exemplo, 2 apartamentos, que seja. Às vezes você tem que tirar 200 mil do bolso, 100 mil do bolso. E você que tem que manter sua família, tem seu emprego certinho, como é que você paga isso? Sim. Aí você tem que fazer o quê? Se desfazer do seu patrimônio para receber um valor menor, porque a pessoa que estiver comprando não consegue passar para o nome dela, porque sequer foi ainda para o seu, então não dá para ir para o dela de forma direta. Então você se desfaz seu patrimônio com um valor em torno de uns 20% abaixo do mercado, para depois conseguir regularizar. Então quer dizer, acaba que muitas vezes, sem saber, por causa de falta de conhecimento, os pais deixam uma bomba para o filho. Sim, e a demora também, né, Thiago? O tempo que leva até a conclusão do inventário, durante esse período você tem que declarar imposto de renda. O espólio, ele declara imposto de renda também, né? Sim. Isso as pessoas às vezes não se ligam nesse detalhe, tem muita gente que esquece da declaração do imposto de renda do espólio, mas ela é necessária, né? Então, tem todos esses detalhes, né, que são muito importantes quando a gente faz a sucessão, faz o inventário, e que vão complicando a vida, né, ali, esse trâmite. Quantos imóveis se deterioram durante o inventário, né, viram realmente, ficam abandonados praticamente. Né, Débora, tem inventário de mais de 10 anos. Bem mais. Bem mais. E aí está uma briga familiar, ninguém pode fazer nada com o imóvel. E aquele imóvel 10 anos, sem ninguém mexer, sem nada, ele vale quanto? Quanto ele se perde? Então, né? Às vezes os pais trabalham a vida inteira para poder depois dar uma condição para os filhos, e eles ficam se degladiando no inventário e só perdendo dinheiro no final das contas. Sim. Mas olha, Débora, eu quero saber depois de você um pouquinho do testamento. Aí a gente fala da doação de bens em vida com reserva de usufruto, e aí a gente vai para a tão famosa holding, não é? Sim. É isso daí. Então fiquem com a gente, é um minutinho, voltamos já. Voltamos com o segundo bloco do nosso programa Bate-Papo das 6, a quinta da lei,
aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. Produção, o retorno tá alto aqui dentro do estúdio, tá? Aí, agora sim, produção eficiente, hein, Maria Muito, Tereza? Não é? muito eficiente. Viu, Débora? Você tá achando? Aqui é profissionalismo total, meus queridos. E aí a gente vai continuar falando da sucessão patrimonial familiar. No intervalo a gente estava até batendo um papo. O seguinte, muitas vezes a pessoa escolhe a forma sem ter conhecimento. Então ela fala assim, eu vou querer fazer um testamento. E aí ela pergunta para o advogado de confiança, mas às vezes não é da área, e ele fala, faz um testamento mesmo, está aqui no Código Civil, é simples, é assim, assim, assado. Mas não é o mais adequado. A gente vai falar ainda, a gente tem que ser bem aberto. Hoje, o mais adequado, com proveito econômico mais interessante, é a hold. Isso é fato. Isso é fato, isso é provado. Pode trazer qualquer testamento, qualquer possibilidade de inventário, testamento, doação, que seja, que dá para provar por números. Mas por falta de conhecimento, até mesmo dos operadores de direito, quando a pessoa busca uma informação, dificilmente alguém mostra... Porque você não quer fazer a hold, não tem problema, mas você tem que saber do cenário da hold. Sim. Então você mostra o cenário, o inventário do cenário é esse, testamento é esse, hold é esse. Uhum. Então fala um pouquinho do testamento, Débora, só para a gente entender como é que funciona. Bem, o testamento, né, a pessoa deixa ali, já deixa tudo claro, o que ele acha que quero deixar para os meus filhos. O caso do Gugu, deixou para os filhos 75% do patrimônio e 25% para os sobrinhos. E a gente sabe que não deu certo. E por muitos motivos não deu certo, né? Mas assim, o que eu vejo de... Qual é o ponto assim, negativo do testamento? Primeiro que ele não é mais barato, ele não impede conflitos, né, como a gente viu no caso dele. Acontece o inventário. E ele... De todo jeito. Não, e ele vai demorar ainda o inventário, porque só depois que terminar judicialmente o testamento, o RAC, né, que aí vai para o inventário. Então, e é caro, não é barato. Então, assim, ele não vale a pena. Em números, é melhor até fazer direto o inventário, deixar tradicional do que o testamento. É mais burocrático do que o próprio inventário, que já é super, hiper, mega burocrático. Sim. Uhum. Só que exatamente. A pessoa, por falta de informação, acha que é uma via bacana para pacificar o futuro ali dos filhos. Eu acho que isso vem muito da cultura dos filmes, né? Das novelas que a gente vê, deixou um testamento, então acho que fica enraizado de que poderia ser a melhor opção. Uhum. Mas, na verdade, não é. Não mesmo. Realmente é pior. Tá vendo, Maria Tereza? Tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto. Não é? Eu acho. E quem é operador do direito tem que tomar cuidado na hora de dar opinião. Sim. Tem que pesquisar. Tem que pesquisar, tem que estudar. Eu acho que hoje são várias... Essa que a gente está conversando desde o início. Avaliar o que é melhor para o cliente. E colocar em números, fazer as tabelas, fazer realmente todo aquele estudo qual que é o melhor plano, como que você pode fazer esse planejamento da melhor forma e de forma mais econômica e mais tranquila para aquela pessoa e para aquela família que você está lidando, né? Porque quando a gente fala de sucessão, a gente está falando não só da pessoa, mas da família e dos entes ali queridos que envolvem aquele círculo familiar. Mas além do testamento, tem a questão da doação de bens, né, com reserva de usufruto, Sim. que também é uma forma muito usada Sim. de transmissão em vida, né, para fazer, vou resolver logo a questão patrimonial da minha família. Então, eu já vou doar os bens para quem eu acho que é de direito, para quem eu quero que fique com aquele bem, que tome conta daquele determinada empresa, daquela determinada fazenda, ou que fique com a casa, né? Enfim, e eu faço essa doação e muitas vezes reservo, por exemplo, se for um imóvel da família, com reserva de usufruto. Fala um pouquinho disso para a gente, doutora Débora. Então, na hora de você doar o bem, você vai doar para sua família, para os seus herdeiros, né, ou para quem você queira, você vai pagar imposto também, vai pagar o ITCMD. Uhum. Então, aí já é um ponto que não é tão interessante também, porque você vai pagar. E tem vários outros, não impeditivos, mas não é tão legal, porque você não tem direito de se arrepender, se você não quiser mais, e aí já era. Filhinho recebeu, pai, papai, te amo, recebeu o imóvel,
pai, você lá e eu aqui. Cada um com seus problemas. E se você, e se quiser vender, alienar, vai precisar do quê? Da concordância dos herdeiros, dos cônjuges. Então isso também já é uma situação que prejudica o dono do imóvel, querendo ou não, né? Porque ele ainda está vivo nesse caso. Então, assim, para ele não é tão interessante. Por isso que, assim, no meu estudo, que a gente vem vendo, é realmente a holding o principal, assim, artifício de a gente organizar melhor, de forma totalmente lícita e legal, todo o seu patrimônio, sem dor de cabeça, com todo mundo sabendo de tudo, e de forma automática, e sem passar por inventário, né, pagando menos imposto, que é isso que é muito importante também. E o patrimônio não vai se dilapidar, porque você não vai ter que tirar do próprio patrimônio para poder bancar, né, o inventário. E isso traz paz, né? Então, é uma ótima alternativa, realmente. Cabe lembrar também essa questão de doação, disso, daquilo. Eu vejo algumas pessoas, doutora Débora, Maria Tereza, os pais têm um patrimônio, e aí os pais resolvem, eu quero vender isso daqui, eu quero... E o filho pode dar pitaca, normal, você está em família. Mas o filho começa a se sentir dono de algo que ele não tem nada, né? Isso daí é bem importante a gente deixar claro para todos que estão nos ouvindo, que não existe herança de pessoa viva. Então, enquanto aquela pessoa estiver viva, o bem é dela, ela faz o que ela quiser. Não adianta brigar, espernear, eu vou ficar bravinho aqui, porque não existe herança de pessoa viva. E muita gente se sente dono do que é dos pais. Não tem problema nenhum se sentir dono, desde que sabe que é dos pais. E lembrando que negociar bens, né? Negociar heranças de pessoa viva, eu adoro o nome, chama Pacta Corvina. Pacta Corvina, justamente. Isso aí. Eu tava para falar, sabe que eu pesquisei isso daqui? Eu tava assim, sabe que a Pacta Corvina tá aqui, no Google, eu acabei de botar. Porque eu tava aqui, Pacta Corvina. Pacta Corvina. Porque eu tava, tinha tanto tempo que eu não falava, mas de fato é isso. Negociar herança de pessoa viva. Negociar é aquela coisa, né, do corvo mesmo, né? Você fica ali esperando a pessoa morrer, né? Quando ela já tá ali esperando aquele o apodrecimento, né, tem uma história toda, né, dessa expressão, para você se aproveitar da carne, né, daquilo ali. Então é justamente isso, é como se você tivesse a pessoa esperando a outra falecer para se aproveitar dos bens daquela pessoa. Então, e isso em direito não é permitido. Não é permitido, e você fica ligado, para de querer mandar no canto dos seus pais. Vamos lá, vamos lá, doutora Débora. Sim. Agora o tema do programa, que eu acho para você, sua família, todos que estiverem escutando. E, uma coisa que é tabu, que a gente está falando aqui o programa inteiro, é morte. Morte é tabu. Só que a gente tem que tratar com responsabilidade a questão pós-morte, em razão de que a gente vê famílias se destruindo depois de uma morte. Isso é o mais triste do mundo. Ninguém cria filhos para eles saírem depois se degladiando. Verdade. Não é? Ninguém cria filhos. Eu acho que é a maior tristeza de um pai quando os filhos, de fato, tornam-se inimigos um do outro. E às vezes é por causa de uma coisa que o pai trabalhou a vida inteira, e aquilo que gera a briga, o que é mais triste ainda. E aí surgiu e ganha muita força a questão da holding familiar. O que é holding familiar? Bem, a holding, né, é um instituto que na verdade surgiu lá no Reino Unido. Hoje é muito utilizado também nos Estados Unidos e veio para o Brasil só em 79 na lei das SAs, né? E aí surgiu num primeiro momento para holding, né? Não tem a tradução literal, seria segurar, segurando, mas é uma empresa que surgiu para ser controladora, para controlar outras empresas, né? Para gerir, fazer aquela administração, para não ficar no nome da pessoa física, ficar no nome outras empresas em nome de uma outra empresa. Então ela veio só ali para segurar, né? Então, o holding é uma empresa. É uma empresa, né? E daí surgiu a holding patrimonial, ela familiar, ela está sendo muito utilizada para o quê? Você trazer essa empresa, tirar do seu CPF, tirar do seu patrimônio pessoal e colocar dentro de uma holding todos os seus bens de forma lícita, deixando isso bem claro, deixar lá como um cofre, como uma segurança, porque caso você passe por algum revés econômico,
né? Você tá ali seguro. Às vezes você faz sociedade com alguém, às vezes você só tem um... É muito comum, antigamente, a pessoa não podia fazer uma empresa limitada com um sócio só, então fazia com 2. Aí a pessoa tinha 99 cotas e a outra sócio 1. Só que aí a pessoa passava por algum problema, tinha dívida trabalhista, você nem estava participando daquela empresa, mas você, como participava de uma cota, você respondia com seu patrimônio pessoal, né? Então, é importante você se proteger dessas situações, né? Então, surgiu nesse momento. Agora, quando fala de hold proteção patrimonial, é bacana, Maria Tereza, a gente lembrar da questão da fraude. Sim. Com certeza. Não é? Tem gente que quer usar para fraudar. A hold, hoje, alguém entende que você vai criar uma holding justamente para burlar, primeiro, impostos e burlar também dívidas que a pessoa pode ter adquirido, que aquele patrimônio, que possa desenvolver aquele patrimônio. E não é bem isso, né, doutora? Não, tem gente que se utiliza disso, mas é ilegal, é fraude mesmo. O que a gente está falando aqui, o que a gente pretende, o que a gente busca é você fazer a sua, né, fazer o seu cofre, mas de maneira antes das dívidas. A intenção é nem tê-las, né? É isso aí. Mas é você se proteger, porque ela não pode estar constituída. Se já tiver uma ação trabalhista, se já tiver dívida constituída, aí sim, aí você está dilapidando o seu patrimônio pessoal, colocando numa empresa ou às vezes numa laranja, e aí isso já são outros 500. Isso daí é fraude, né? Isso daí é completamente ilícito. Né? E a gente não compactua com isso. Isso mesmo. E quem é operador do direito tem que tomar cuidado, tem que perguntar para a pessoa, quando for fazer a hold, pesquisar o nome dela, porque senão você cria um embaraço depois e a pessoa acha que a culpa é sua. Sim. Ela que estava fazendo tudo para tentar, como bem disse a doutora Débora, dilapidar o patrimônio, ou seja, o patrimônio estava cheio de coisa. Só que ela viu que ela poderia perder, ou deixa eu abrir uma empresa aqui que eu vou me blindar. Não, hold não é para se blindar e fraudar. Hold você vai se blindar, mas no momento adequado. Seu nome está limpo, está tudo. Mas a hold mesmo, a característica principal dela é mais em relação à sucessão. Né, Débora? Fala as maiores vantagens aí de uma hold. Olha, são muitas vantagens realmente. A holding tem vários modelos que você pode, né, fazer. Né? Tem modelos de várias células que a gente chama, né, que a gente pode fazer. Mas o que eu vejo é a segurança. A segurança, eu acho que é um dos principais. O benefício econômico é gigantesco, não tem nem como comparar. E sem contar a facilidade, né? E a pessoa pode se arrepender. Quero desfazer tudo, desfaz. Na mesma hora a gente desfaz, não tem problema. E na hora, né, no caso, que falecer, patriarca ou a matriarca, os dois, falecer, é automático. Na mesma hora que morre, já passa para os herdeiros. E normalmente já tem um acordo ali de sócios que já deixa tudo certo, né? Porque a família já sentou e conversou, né? Então já está tudo mais favorável, assim, é tranquilo. Não passa pelo desgaste emocional, né? Além do luto, pelo inventário ou qualquer outro tipo de coisa. É bem mais simples. Rapidinho. É simples e econômico. Entendi. Tá vendo? Tem que buscar informação, mas essa questão de... eu vejo muito questão de operador do direito que não tem um conhecimento específico. Isso não é problema nenhum. A gente tem a maior biblioteca do mundo aqui no celular. Coloca no Google aí que você vê tudo. E é verdade. Só que assim, a gente vê dando muito pitaco sem ter conhecimento. Só que ele tá, além de estar prejudicando ele mesmo, está prejudicando uma família. Sim. E muitas vezes não está sabendo do panorama completo. E aí ele passa o testamento, passa a questão do inventário, como é que vai ser, a doação em vida. E esquece de falar hoje do instituto mais eficaz para a falta ali daquela pessoa que constitui o patrimônio, que tem filhos. Pode até você nomear, né, o filho, né, assim, doutora Débora? Você quer aquele filho para ser o administrador da empresa quando ele morrer. Sim, pode fazer um acordo de sócios e deixar ali já. E todo mundo ciente, né, os herdeiros cientes. Todo mundo, às vezes eles mesmos acordam, esse daí, meu irmão aqui, ele entende melhor, vai ser ele mesmo. E já deixa tudo certo, respeitando a legítima, né, que é importante. Então já fica muito mais fácil e tudo mais acordado. Com certeza. Bacana. Galera, tá vendo? O papo aqui no terceiro bloco vai ser tudo sobre hold. Fica com a gente. E tem também, se sobrar um tempinho, a gente fala da revisão da vida toda, que é a aposentadoria. Tá? Porque já foi aprovado pelo STF e só se fala disso.
Acho que a doutora Débora é especialista, tá? Então ela vai trazer os requisitos para que você que está em casa, se tiver direito, procure advogado de sua confiança. É isso daí, um minutinho, voltamos já. Voltamos com o terceiro bloco do nosso programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na rádio Viva FM no YouTube. Pegar desprevenido, viu, Maria Tereza? Tá vendo? Ó, eu tô de olho em você. Quem mandou você brincar com ele, viu? Depois foi que o retorno tava alto, tiraram o retorno. Tá vendo? Tá vendo? É isso assim. aí, fica esperto. Mas tudo bem. Atlético Mineiro ganhando, a gente tá sempre feliz. Não, mas olha só, a coisa mais curiosa desse programa é que tem 2 atleticanos na bancada. É. Eu sou meio vascaína e meio atleticana, porque 15 anos morando em Belo Flamengo. Horizonte, ou você torce pro Galo ou você torce pro Cruzeiro. E lógico... Vai escolher o melhor time, Galo, sem sombra de dúvida. né? Apesar de eu estar parecendo um cruzeirense, adoro os cruzeirenses, mas tô parecendo... Mas esse terno é do casamento, olha que beleza. Muito Viu? fino, Um gente. beijo pra doutora Luana, que me ligou, né, no programa Primeiro programa. primeiro programa, ela achou que eu estava no escritório trabalhando, esqueceu que eu estava aqui apresentando. Vamos Mas lá, vamos doutora lá. Débora. Ó, eu tenho uma curiosidade. Fala pra mim. O que acontece, Débora? Olha, a gente está falando que quando você cria uma holding, né, essas cotas elas vão ser passadas dos pais para os filhos. Mas vamos esclarecer para o público se, quando você passa essas cotas para os seus filhos, os pais vão perder o poder sobre esse patrimônio ou não? Eles vão continuar com os mesmos poderes e essas cotas vão estar ali na empresa, tudo direitinho? Não, continua com eles. Eles são os donos, eles que gerenciam e administram, é tudo deles. Né? Porque a holding ela vai ser formada com um sistema de gatilho que só vai ser acionado apenas com a morte. Só. Então continua tudo dele. Ele é o administrador, né? Se ele quiser vender, se ele quiser desfazer, a opção é dele. Ele que vai gerenciar 100%. A única coisa que vai mudar, às vezes, no imóvel vai ser o boleto do condomínio, não vai vir mais o nome dele, vai ser do da holding. É isso que muda na prática. Mas fica tudo igual, como era antes. Isso é bacana esclarecer mesmo, porque às vezes fala, você vai pegar as cotas, vão passar para o nome dos seus filhos. Então, e aí, você perdeu tudo? Não. Você coloca lá no contrato social bem feito, de uma holding, por quem sabe fazer, vai esclarecer tudo isso. Quem tem o poder de administração. E aí você pode vender, doar, fazer tudo igual a doutora Débora falou mesmo. Exatamente. Só que tem também um mito, quando eu falo, eu mesmo achava isso, antes de dar uma estudada, antes de aprender com a Débora, que hold era só para quem tem dinheiro. O cara é cheio de coisa, para ele vale a hold. Esse mito, isso é um mito ou de fato é isso que acontece na prática? Na verdade, a informação ela é está concentrada e mais difundida quem tem poder aquisitivo, né? Infelizmente, é a realidade. Mas, na verdade, é para todo mundo. Todo mundo pode fazer holding. Mas, claro que envolve um custo, né, ali do contador, uma assessoria contábil para fazer, né, o balancete, o imposto de renda. A gente não pode ignorar isso, né? É uma verdade. Mas é para todo mundo. Quem tem imóvel, né, e quem não tem a vida eterna, é importante fazer. Tá vendo? Você que não tem vida eterna, falar de morte é um tabu. Mas para quem não tem a vida eterna, tem que se informar antes que as coisas aconteçam. Depois já era. Isso aí. E a gente você está falando da questão de imposto de renda, né? Quais são os custos, Débora, para a manutenção da holding? Olha, a gente tem que ter uma equipe multidisciplinar. Então, né, a gente tem parceria com contadores, né? Então, depende do contador. Tem contador que vai cobrar um salário mínimo, mas contador que vai cobrar bem menos. Entendi. Menos da metade. Então, assim, a gente fechando parcerias, a gente consegue, né, custos bem mais baixos. Mas ele existe. Ele existe, isso é um fato. Mas, assim, a praxe de contador que às vezes nem conhece a holding, normalmente cobram um salário mínimo. O que eu acho que seria um valor alto, né, para uma família às vezes de classe média bancar todo mês. Mas é importante salientar que existe sim contadores do nosso time, que a gente faz parte de um time Holding Brasil, e que a gente consegue valores bem menores. Então isso é bem interessante. Muito bacana. E a doutora Débora tem percebido uma procura nessa questão da holding pelas famílias?
ou pelo menos uma curiosidade, as pessoas saberem um pouquinho mais sobre esse tema? Sim. É engraçado que as pessoas assim, nossa, o que é isso? Isso morde? Não, a holding, que é isso? Não, então, isso morde? Não, esse bicho morde? Pois é um nome diferente, né? É estrangeiro, então as pessoas ficam um pouco ressabiadas. Mas cresceu muito a procura, muito mesmo. Se você colocar isso no Google, daqui a pouco todos os seus anúncios vai ser suas redes sociais vai ser sobre isso. Daqui a pouco aparece a sua cara, bota a rola e tá a cara da Débora. Ei, tudo bem? Não, cresceu muito e está crescendo. Eu acho que a tendência é só crescer. Né? O que vai ser difundido, eu creio que seja o futuro mesmo. Mas eu gostei do que você falou. Se você não tem a vida eterna, procure saber um pouquinho mais, não precisa fazer, mas busque informação. Com certeza. Não é? Porque você vai deixar, às vezes você está achando que está deixando uma maravilha para os seus filhos, você está deixando, às vezes, um problema, um conflito que eles vão ter eternamente, é o que a gente vê. Sim. Não é? Isso daí acontece na prática. Uhum. Então, bacana. Quem não tem vida eterna, fique ligado, busque informação. Mas, Thiago, a gente fala muito para os advogados também sobre mercado de trabalho para o advogado, né? Doutora Débora, como é isso? Tem muito advogado atuando nessa área? É uma área nova? Conta um pouco para a gente como está, né? Se o mercado está aquecido, como que tem sido essa atuação nessa área para os advogados? Olha, essa área, ela está sendo explorada, na verdade, não só pelos advogados, contadores, administradores, porque como é multidisciplinar, né, então tem muita gente. Eu participo de grupos e cursos, então eu vejo que tá, assim, muita gente procurando se especializar, trabalhar com isso, porque realmente, além de ser rentável, é uma coisa interessante. Para o advogado é mais interessante ainda, porque ele não precisa do poder judiciário. Então, ele não fica refém de um alvará, de honorários contratuais ou sucumbenciais. Então, é muito mais interessante, né, atuar nessa área. E outra, você está de fato ajudando. Você está melhorando a vida das pessoas, né? Você está tirando um peso, está te dando paz para aquela família, né? Então, assim, tem o papel social ali importante também, né? Não é só a questão profissional ou financeira, mas realmente faz diferença, com certeza. Isso é bacana, porque tem muita gente na faculdade, saindo da faculdade, vocês nem sabem que isso existe, porque na graduação ninguém fala. Não tem. Não é? Algum professor que falou na graduação? Assim, no direito empresarial eu vi holding, mas é aquela questão de controladora de empresas. Só. Holding mais para empresa, só. Você não vê como uma holding para sucessão familiar. Exatamente, não vê não. Né? Você só vê, o professor fala de quê? Inventário, testamento. Aí tem os outros, só abrir o Código Civil para quem quiser aí, né? Mas assim, tem as outras modalidades, mas holding não é falado. Não. E é uma área de fato rentável, uma área que você independe do poder judiciário, como bem disse a Débora, faz um bem ali para a família, às vezes você está evitando conflitos eternos. Sim. E você deixa os pais irem com mais tranquilidade. Olha, eu estou indo, mas está tudo certo para meus filhos. Sim. Estou deixando a vida toda organizada. Eles não vão passar aperto para pagar o que eu estou deixando, não vão fazer absolutamente nada. Porque no final, os pais acham que estão deixando patrimônio, mas acabam gerando diversas dívidas iniciais que geram desespero, conflitos, confusões. Então, assim, é bacana o profissional do direito se atentar. Sim. Né? Se atentar e buscar informações. Eu tinha falado da revisão da vida toda, lembra, antes de chamar o intervalo, mas o ponto eletrônico, olha só, eu olhei para o relógio e falei do ponto eletrônico. Brincadeira, hein, Will? O ponto eletrônico já chamou que a gente já tem que fazer as despedidas, mandar beijo, tem que mandar beijo pro Lincoln, tem que mandar beijo pros pais, pros beijo. Sogros, né? Então a gente vai fazer aqui rapidinho o final, mas a revisão da vida toda a gente faz um programa só para isso, né, Maria Tereza? Vamos fazer sim. Porque a gente fala de todos os critérios para você que está em casa, você que tem um familiar aposentado, para ele ver com um advogado de confiança se teria direito ou não a essa revisão, que o STF já bateu o martelo e deu esse direito para todos aí que estão aposentados e que preenchem os requisitos. Isso aí. Doutora Débora, muito obrigado por ter aceitado o convite.
Tá? Foi muito bacana o nosso bate-papo. Pode mandar um beijo aí pra Eu que todos. agradeço, eu que agradeço, viu, o convite. Obrigada. Muito obrigada, aqui. doutora Débora. Um beijo para minha família, para meu marido que está em casa, para minha irmã, pro meu irmão. Tem o cachorro também lá. O Chavoso, claro. Chavoso? Claro. Eu fico vendo as fotos lá dele. É. Maria Tereza. É isso, Thiago. Mais um programa. Top, Dessa vez você não me abandonou. Não abandonei, isso aí. Ótimo. É bacana, muito legal. bom tá aqui. Isso aí. E assim, o que é legal, que a gente vai trazendo informações e aí a gente está na rua, está nos lugares, as pessoas falam, Thiago, vamos falar sobre aquele tema? Sim. Por que você não menciona isso no programa? Tudo porque você percebe que, de fato, e a nossa missão que é levar informações de qualidade para a sociedade, né, Mari? Sim, com certeza. E esclarecer, né, esse nosso mundo do juridiquês, o mundo jurídico, que não é um bicho de 7 cabeças. É de Na boa. verdade, o advogado está aqui para ajudar, né? É Todo isso. advogado, juiz, promotor, a gente está aqui para ajudar, né? Para facilitar a vida das pessoas, né? As leis servem para isso. Começamos falando das leis, né? As leis isso servem daí, para isso também, uma função legal. E agradecer também a cada um de vocês que nos prestigiaram até o final aqui do programa. Lembrando que amanhã tem reprise de 6 às 7 da manhã e domingo os programas vão ao ar a partir das 15 horas. É aquele velho recado que a gente sempre fala, né, Maria Tereza? Que o bate-papo das 6 é de terça a sexta, mas só a quinta é a da lei. Boa noite a todos. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Visualizar seus exames de imagem online é rápido, seguro e te poupa tempo. Com a Uniscan Linhares é assim, cada vez mais fácil acessar seus exames. Além de não precisar guardar papéis em excesso, você conta com maior nitidez e resolução nas imagens e é super prático na hora de mostrar ao seu médico. Quer visualizar os resultados dos seus exames online? Acesse nosso site uniscan.com.br. Tá na mão Uniscan, seus resultados de exames na palma da sua mão. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.